meu irmão foi preso por tentativa de feminicídio. E infelizmente eu falo que isso tudo tá acontecendo, que meu irmão é desse jeito por conta do meu pai. E vocês já vão entender o porquê. Bom, meus pais, eles se casaram muito novos. Na verdade, minha mãe teve que fugir, né? Minha mãe e meu pai fugiram juntos para poder se casarem. Até porque meus avós não aceitavam o relacionamento deles dois, porque minha mãe era muito nova. E aí, desde então, o meu pai, ele colocou regras, sabe? Ele colocou regras dentro de casa, ele colocou regras da minha mãe. Minha mãe não podia usar tal roupa, minha mãe não podia sair de casa sem meu pai, e minha mãe não pode trabalhar. Minha mãe, desde sempre foi assim. Então minha mãe criou uma dependência emocional e uma dependência financeira pelo meu pai. Porque primeiro que a dependência emocional era por conta do que ela não conseguia se separar dele, mesmo ele agredindo ela, mesmo ele humilhando ela e tal, ela não conseguia se separar dele. E segundo, por conta da dependência financeira também, que minha mãe não trabalhava, então não tinha para onde ela ir, porque meus avós na época não aceitariam ela voltar para casa, então não tinha para onde ela ir. E aí ela aceitava tudo que meu pai colocava como regras, entende? Então, quando minha mãe teve, né, meu irmão, depois teve a mim, né, que meu irmão é mais velho que eu, a gente foi crescendo vendo as brigas constantes, sabe? E as agressões. Meu pai, ele agredia muito a minha mãe, sabe? Agredia muito. E por várias vezes, assim, eu já me meti, meu irmão até se metia, mas tem uma vez que meu pai bateu tanto nele que ele parou de se meter. E aí eu ficava me metendo. Meu pai me dava uns empurrões e tal, porque eu era bem novinha, mas eu lembro das agressões e a gente foi crescendo assim, nesse ambiente, sabe? E meu pai foi colocando na cabeça do meu irmão que ele era o homem da casa também, que ele era o segundo homem da casa. Quando meu pai não tivesse, ele que tinha que ficar de olho em mim e na minha mãe, sabe? Ele que tinha que ditar as regras pra mim dentro de casa, porque eu era mais nova. Então, o meu irmão foi crescendo. Quando a gente estava chegando na adolescência, meu irmão já estava entrando na juventude dele, eu colocava roupas que meu irmão, ele não aceitava, ele mandava eu tirar. E se eu não tirasse, ele rasgava a roupa do meu corpo, sabe? Ele tirava a roupa do meu corpo, ele rasgava, ele colocava fogo. E meu pai, ele aceitava tudo isso. Meu pai falava, isso mesmo, então o irmão não falou, por que você não concordou? E minha mãe não concordava com isso, mas a minha mãe também não batia muito de frente com meu irmão, porque ela sabia que era o meu pai que colocava essas coisas na cabeça do meu irmão, entende? Então, o meu irmão, ele foi crescendo com uma autoridade muito grande dentro de casa, uma autoridade até mesmo com a minha mãe. Ele já não respeitava a minha mãe. Quando ele chegou na fase assim de jovem, ele já não respeitava a minha mãe. Ele gritava dentro de casa com a minha mãe, e ele falava que ele ia contar pro meu pai, tudo ele falava, que tudo minha mãe fizesse, ele falava que ia contar pro meu pai. E eu não podia dar um passo em falso, sabe? Senão, era capaz até de eu apanhar do meu irmão, como uma vez eu já apanhei do meu irmão. E meu pai, ele concordou com isso, sabe? Meu pai concordou com essa situação. Até que meu irmão conheceu a minha cunhada, e aí eles começaram a namorar, e logo eles decidiram se juntar, decidiram morar junto. A minha cunhada foi morar lá em casa, e ela já passava um perrengue, sabe? Com meu irmão. Só que meu irmão, ele nunca chegou a encostar na minha cunhada. Não sei se era porque tava morando ali em casa e tal. Não sei. Só sei que depois que eles se mudaram, que eles foram morar na casinha deles, o meu irmão, ele começou a ser muito agressivo com a minha cunhada. Só que a minha cunhada, ela nunca falou nem pra família dela e nem pra gente, assim, pra minha mãe, pra mim, que o meu irmão, ele agredia ela também. Ela nunca chegou a falar. Só que a gente começou a observar hematomas na minha cunhada, sabe? A gente começou a reparar que a minha cunhada, ela, quando a gente chamava ela para almoçar lá em casa, se ela tivesse com hematomas assim muito exposto, ela não ia. E aí a gente começou a reparar esse tipo de coisa. E eu conversando com a minha mãe falou que achava que meu irmão tivesse com certeza agredindo ela, sabe? E aí o meu irmão teve uma briga muito feia com a minha cunhada, e aí ele agrediu a minha cunhada. E a minha cunhada veio correndo, né? Tipo que pedir socorro, né, pra mim e pra minha mãe. E eu e minha mãe se metemos na frente, o meu irmão não pega ela, que meu irmão tinha vindo atrás dela e tal. E quando meu pai chegou, no meio dessa situação toda, meu pai pegou e minha mãe empurrou, e minha mãe falou que a gente não tinha que se meter nisso, que era briga de marido e mulher, que deixasse que ele se resolvia, e mandou minha cunhada embora da nossa casa. Cara, eu não sei o porquê que meu pai era daquele jeito.
Eu não sei se meu pai, ele já sofreu isso também, se ele passava por isso. Não sei. Só sei que a forma que meu pai agia, sabe, com a mulher, tanto com a minha mãe, tanto comigo, tanto com a minha cunhada, era desumano. Como que ele conseguiu ver minha cunhada ali toda machucada e mesmo assim jogar a minha cunhada pra mão do meu irmão, do jeito que meu irmão tava descontrolado. E aí a gente ficou muito preocupado com a minha cunhada e tal. Depois a gente foi lá, no outro dia a gente foi lá perguntar como é que ela tava toda machucada. E aí minha mãe foi e perguntou se ela queria dar queixa, né? Se ela queria na delegacia da queixa do meu irmão. E ela falou que não queria. E a gente ficou insistindo pra ela que ela não podia passar por aquilo. E ela falou que se ela desse queixa ia sobrar também pra gente. E obviamente, gente, se meu pai soubesse que a gente que tava ali, né, incentivando ela, ajudando ela aí da queixa do meu irmão, com certeza meu pai ia, né, vir pra cima de mim e da minha mãe. Mas aí ela não quis dar queixa. E aí ela passou por isso por vários anos. Por quê? Ela também fugiu de casa pra ir morar lá em casa. Meu irmão colocou na cabeça dela pra ela fugir de casa e morar lá em casa. Então, os pais dela também foi igual os meus avós, não aceitavam o relacionamento. Até porque o meu irmão é muito mal educado. Então, os pais dela achavam o meu irmão muito mal educado, achavam que ele não era um cara ideal pra filha deles, mas mesmo assim ela decidiu sair de casa. Ela não queria voltar pra casa dos pais. Por mais que os pais dela quisessem ajudar ela, ela não queria voltar, sabe, pra casa dos pais. Talvez porque ela também tenha criado uma dependência emocional pelo meu irmão. E aí, passou um tempo, né, bastante tempo na verdade, minha cunhada vinha sempre, né, sofrendo desse tipo de agressão, até que teve um dia que o meu irmão, ele chegou em casa e a minha cunhada não estava em casa. Minha cunhada tinha ido na casa dos pais e ela deixou um bilhete avisando que tinha ido na casa dos pais, porque ela não tinha mais tanto telefone, gente. Ele quebrava tanto o telefone dela, tadinha, que ela não tinha nem mais telefone. E ela deixou um bilhete avisando que tinha ido na casa dos pais dela. E quando ela chegou em casa, gente, foi o motivo para o meu irmão agredir ela, sabe? De uma forma tão brutal, de uma forma tão violenta, a ponto dela perder a consciência, sabe? E aí os vizinhos, eles tentaram intervir ali na briga, porque ele escutou ela pedindo socorro e tal, e não tinha ninguém, gente, que conseguisse tirar ela da mão do meu irmão. Até que os vizinhos todos se juntaram, um monte de homem, alguns vizinhos foram lá, algumas crianças foram lá. Como a gente não morava tão longe, né, como eu falei, algumas crianças foram lá chamando a gente. Eu e minha mãe saímos correndo e fomos lá na casa da minha cunhada. Chegou lá, né, a gente já viu minha cunhada lá sem consciência, já inconsciente. E aí chamaram os pais dela também, a gente chamou, né, uma ambulância para levar ela para o hospital. Levaram ela para o hospital, o estado dela era crítico. Os pais dela, quando chegaram no hospital, já chegaram, sabe, brigando assim com a minha mãe, falando alto, minha mãe falando que não tinha culpa, né, do meu irmão ter feito aquilo e tal. E aí, obviamente, os pais dela deram queixa do meu irmão. Meu irmão tentou fugir, né? Só que a polícia pegou o meu irmão e meu irmão foi preso. E daí, quando meu irmão foi preso, gente, o meu pai, gente, virou um bicho dentro de casa. Pense, meu pai virou um bicho, sabe? Meu pai não aceitava de jeito nenhum que meu irmão tivesse sido preso, de jeito nenhum. E aí, né, teve ali as visitas no presídio e tal. Eu não quis ir visitar meu irmão, de jeito nenhum, gente. Eu não conseguia ir visitar meu irmão. Eu vi minha cunhada naquele estado, eu só me coloquei no lugar dela. E eu não conseguia. Eu ficava me perguntando como que um ser humano consegue fazer isso com uma outra pessoa que convive com você, que você fala que gosta, que você fala que ama, e você consegue fazer aquilo ali com a pessoa, entende? Mas os meus pais foram visitar ele. A minha mãe falou, gente, que ele não se arrepende do que ele fez. Ele fala que nunca mais ela vai sair de casa sem autorização do marido dela. E ele ainda acha que quando ele sair da cadeia, eles vão voltar. Ele ainda acha isso. Ele ainda acha que ela é obrigada a voltar pra ele. Olha o pensamento do meu irmão, gente. Minha mãe falou que quando ele sair, ele vai atrás dela e vai buscar ela pra ir pra casa, porque eles são casados. Ela quis fugir de casa pra morar com ele, então a moral vai ter que ficar com ele. Olha só, isso não entra na minha cabeça. Sabe, isso não entra na minha cabeça. E meu pai, ele concorda com isso. Meu pai, ele concorda com isso. E o pior de tudo, meu pai concorda com isso. A minha cunhada, ela conseguiu sair do hospital,
Ela tá morando com os pais dela novamente. Não foi visitar o meu irmão. O meu irmão, ele vive mandando recado pra ela ir visitar ele e tal. Ela não foi visitar ele de jeito nenhum. Ela não quer mais ver ele, nem pintado de ouro. Mas ele fala que quando ele sair da cadeia, ele vai atrás dela. Fala, galera! Gente, eu fiquei chocada quando eu li essa história, né? Eu fiquei chocada, porque com certeza o pai, né, dessa menina que viu a história, ele tá repetindo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes do pai dele. Com certeza o pai dele também já fez ele passar por algo parecido. Ou ele tinha o mesmo tratamento dentro de casa, né, com o pai dele. E ele só tá repetindo as ações. Só que eu não consigo entender o porquê que ele não fez diferente. O porquê que ele tá repetindo as mesmas coisas, se ele sofreu, né, com essas ações do pai dele. Por que ele tá fazendo isso com o filho? Agora eu entendo o porquê que logo no começo da história ela falou que infelizmente o irmão dela era assim por conta do pai deles. O pai deles, né, o pai dela, da menina da história, ele incentiva o filho a corrigir a mulher dessa forma, agredindo. Gente, nenhum animal tem que ser agredido. Imagine uma pessoa, imagine um ser humano, imagine uma mulher. Eu não consigo também aceitar esse tipo de coisa. Eu não consigo. Tudo bem que ele já passou por isso lá atrás, mas ele não tem que fazer os filhos dele passar por isso também. Olha onde o filho dele parou por conta da educação que ele deu para os filhos dele. Graças a Deus a menina tá seguindo um caminho diferente, gente, mas a probabilidade do menino, do homem, né, seguir os caminhos, né, os passos do pai é maior, e é o que tá acontecendo. Só que no caso dele foi mais grave, porque o filho dele, o irmão dessa menina, não tem limites. Não tem limite. E tudo que ele faz, o pai passa a mão na cabeça. O pai fala que tá certo. Então ele foi crescendo, né, sendo totalmente machista dentro de casa, tanto com a mãe quanto com a irmã. Pra você ver que ela fala que ela colocava uma roupa e se ele não gostasse que ela usasse aquela roupa, ou se o pai dela não permitisse, ele ia lá e rasgava a roupa pra ela não usar. Então pra vocês verem a atitude dele, como que é tão machista. E o pai sempre apoiava ele nessas atitudes, o pai sempre passava a mão na cabeça dele, sempre falava que ele estava certo. Então ele foi crescendo, fazendo esse tipo de coisa, e escutando o pai falando que estava certo. Escutando o pai, apoiando. Então, obviamente, grande parte da culpa desse menino ser desse jeito é do pai. Com certeza. Grande parte desse cara ser desse jeito. Ele ainda insiste em falar que quando sair da prisão, né, da cadeia, ele vai atrás da menina porque ela é obrigada a ficar com ele. E o pai concorda com isso. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei onde é que essa família vai parar. Literalmente, eu não sei. Eu tenho pena, né, dessa menina que mandou a história e da mãe dela. Porque ter um filho machista desse jeito e um pai machista também desse jeito, meu Deus do céu, cara. Eu não sei. Eu espero que vocês, de alguma forma, encontrem uma saída para vocês não passar por coisa pior, ou vocês não verem uma tragédia na família de vocês. Porque pelo que eu tô vendo, gente, pode acontecer uma tragédia maior. Porque ter um filho, né, no seu caso, né, que mandou a história, ter um irmão assim, no caso da sua mãe, ter um filho assim, e um pai que concorda com tudo de errado que o filho faz, é bem difícil eles mudarem. É bem difícil, é quase impossível eles mudarem. Ainda mais o seu irmão, que tem o seu pai ali apoiando, né, ele fazendo as merdas dele o tempo inteiro. Mas é isso, galera. Eu trouxe essa história aqui no canal porque dentro dessa história, gente, entra várias coisas. Entra dependência emocional, dependência financeira, violência doméstica, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Aqui dentro dessa história entra tantas coisas, né, ruins, que é bem difícil a gente conseguir focar em uma coisa só.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, não em si da história, porque essa história não tem como gostar. Mas se você já passou por algo parecido, né, ou se você tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para manter essa história aqui no canal também, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante. Não esquece de deixar seu comentário aí e falar o que você acha, né, desse pai, desse irmão, dessa menina, né, o que vocês acham que interferiu aí bastante na educação, na educação não, porque eu acho que nem teve educação, pra ser sincera. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês em relação a essa história, tá bom? E se você não for inscrito no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.